A todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, fazendo essa live da nossa escola bíblica dominical e é uma grata satisfação para mim, nesse período de quarentena, após muito tempo sem a gente se encontrar, sem a gente interagir, meu querido irmão, minha querida irmã, eu poder estar falando novamente com você. Estarmos aqui reunidos, ainda que por meio de uma transmissão por internet, ainda que por meio de uma transmissão online, que nós não podemos apertar as mãos, nós não podemos nos abraçar, mas ainda assim eu venho aqui nesta manhã me colocar diante de uma câmera, de um celular, e assim o faço porque tenho a plena convicção de que o Deus que eu sirvo não é apenas um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. É um Deus que eu tenho a plena consciência e certeza que, assim como ele fez no episódio do centurião de Cafarnaum, que você bem conhece a história, bastou uma palavra dele, mesmo à distância, para que um milagre acontecesse e para que aquele centurião visse a glória de Deus na vida dele, na vida do servo pelo qual ele pediu. Então eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela pode te alcançar aí no seio do teu lar, aonde você se encontra. Não sei em quais condições, alguns talvez um tanto quanto preocupados com essa epidemia que tem assolado o nosso país e o mundo. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus também ela é remédio, ela é conforto para todas as horas e para todos os momentos. E ela continua sendo viva e eficaz, continua sendo mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. E nessa manhã eu peço ao Senhor, nessa live da nossa escola bíblica dominical, que o Senhor invada o seu lar com a sua palavra. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que a palavra de Deus ela é apta para exortar, para edificar, e para consolar. Meu desejo nesta manhã, nessas palavras iniciais, meu querido irmão, você que faz parte da membresia da Igreja de Rua Operária, você que porventura, ainda que não faça parte da membresia da nossa igreja, mas está nos assistindo neste momento, o meu desejo ardente é que esta palavra que nós iremos estudar hoje, a nossa lição número 2 da nossa revista desse trimestre que se iniciou, que fala sobre o livro de Salmos, que esta palavra venha trazer conforto, que esta palavra venha trazer consolo na sua vida, e ela pode muito em seus efeitos lhe ajudar. Dito isto, eu quero fazer uma oração, te convidar neste momento a fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, na manhã deste dia, Senhor, nós estamos aqui para fazer essa transmissão da Escola Bíblica Dominical, Deus. Ó Senhor amado, iremos ministrar aqui, Senhor, o ensino das Tuas Santas Escrituras que testificam de Ti. Ó Senhor, que trazem revelação, que trazem, Deus, ó Deus, que mostra para nós, Pai, quem Tu és e o que o Senhor espera de nós. Que nessa manhã, Senhor, os corações venham estar, Senhor, receptivos. Que nesta manhã os corações venham estar abertos, Deus, para receber da porção santa e poderosa da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ser Tu conosco, capacita-nos para falar, Senhor, da Tua palavra nesta manhã e toca e alcança os corações. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Queridos ouvintes, queridos irmãos, eu quero trazer, antes de prosseguir aqui com a nossa lição, um abraço do nosso pastor Rosinaldo, nosso pastor de Rua Operária,
né, que pediu para que eu transmitisse um abraço a todos, né, e dizer que o nosso pastor, né, está orando por toda a igreja, está orando por todos nós, né, e traz esse abraço amigo para todos. Quero também, antes que eu esqueça, desejar a você nesse domingo, dia 12, nesse domingo de Páscoa, uma Páscoa abençoada na sua vida. Que você venha realmente desfrutar e entender, né, o real sentido da Páscoa, que é memorarmos, trazermos à memória, né, o sacrifício vicário do Cordeiro Imaculado de Deus na cruz do Calvário por mim e por você. Ovos de Páscoa é bom ganhar, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é esse. Que um Cordeiro Imaculado, o Cristo, padeceu por nós na cruz do Calvário, entregou-se voluntariamente no sacrifício vicário, no meu e no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que pudéssemos ter acesso aos céus, à salvação. Então eu desejo para você nessa manhã uma Páscoa abençoada, independente das circunstâncias, independente da condição econômica e financeira, se você pôde comprar ou não um chocolate, se você pôde comprar ou não um ovo de Páscoa, né? Nós desejamos a você, em nome da Igreja de Rua Operária, em nome do pastor Rosinaldo, uma Páscoa abençoada, né? Cheia da presença de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, o tempo não nos permite falar muito, apesar de estarmos distantes, a gente sente vontade de falar bastante coisa, mas eu lembro que se trata de uma live e se nós estendermos fica até pesado para transmitirmos online. Nós estamos com a revista nova, a revista que fala sobre o livro de Salmos. Então, quero fazer aqui algumas considerações iniciais, antes de adentrar na lição 2, que já iniciaremos a lição na lição 2, né, a lição que fala sobre Jesus Cristo e missões no livro de Salmos. Antes de adentrarmos propriamente na lição, eu quero trazer aqui algumas informações acerca desse livro que estudaremos nesse trimestre, o livro de Salmos. Né, algumas pessoas, talvez, né, imaginem, né, com uma ideia talvez equivocada, até errada, que o livro de Salmos é apenas um livro poético, é apenas um livro para consultar no momento de tristeza, no momento de alegria. Né? É sim um livro poético, é sim um livro para nós consultarmos nos momentos de alegria e de tristeza, mas mais que isso, mais do que ser um livro poético, né? O livro de Salmos é um livro que traz uma revelação extraordinária acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, além de trazer profecias, além de trazer revelações, é um livro que contribui de uma forma muito forte para a nossa adoração e para o nosso louvor ao Senhor. O próprio nome do livro de Salmos já nos leva a entender isso que eu falei para vocês nessa manhã. Né? O nome no hebraico de Salmos é Teilim. Teilim significa louvor. O livro de Salmos é um livro de louvor, um livro de adoração. Então, se você muitas das vezes não sabe como começar a sua adoração, se você não sabe como começar a sua oração, você tem um guia extraordinário que é o livro de Salmos. Outras curiosidades que eu quero trazer para você aqui também acerca desse livro, da importância de nós estudarmos o livro de Salmos. Muitas pessoas pensam, é Velho Testamento, eu tenho que focar mais no Novo Testamento, mas só para você ter uma ideia, cerca de mais de 100 citações do livro de Salmos são feitas no Novo Testamento. Da importância que esse livro tem, né, das profecias messiânicas, da importância que esse livro tem, né, acerca do Cristo, tanto da sua vida e seu ministério, como da sua obra, da sua missão, né, de nos salvar. Então, por conta disso, ele é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Aí você pode mensurar a importância
de nós estudarmos com afinco, de nós estudarmos, né, com bastante, né, zelo esse livro, né, como nos é proposto esse trimestre. Outra curiosidade, que é mais a título de lembrança, que eu sei que todos, talvez todos, ou a maioria já saibam, mas o livro de Salmos, ele é um livro que não é dividido por capítulos, mas sim por números, né? Então seria errado eu dizer, né, Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 2, né? Isso daí não é uma expressão correta, né? Quando nós nos referimos a uma subdivisão do livro de Salmos, nós usamos a palavra número no lugar de capítulo, né? Outra questão também que é bom a gente esclarecer já de início é que muitos acreditam, né, porque aprenderam errado, nós estamos aqui para ensinar, que o livro de Salmos é um livro escrito exclusivamente por Davi. E por que talvez exista essa crença? Porque algumas pessoas se equivocam ao achar isso. Porque na maioria, né, dos números, né, dos salmos, eles sim foram escritos por Davi. Não há um consenso, isso não é exato, mas a grande maioria dos estudiosos, né, eles atribuem 73 salmos, né, tendo como autoria Davi. Então, por isso que muitos fazem essa confusão de achar que todos os salmos foram escritos por Davi. Às vezes a pessoa pega um salmo que foi escrito por Moisés e diz, vamos ler aqui o Salmo de Davi. Não só apenas Moisés foi um dos autores, mas como outros personagens bastante conhecidos, como Salomão, né? A gente vai ver os filhos de Corá. Vamos ver, né, pessoas que escreveram, né, o livro de Salmos além de Davi. Vamos ver Asaf escrevendo e outros mais, né, que foram autores também dessa compilação, né, que, como o próprio nome diz, Teilim, um livro de louvor ao Senhor. Então, nessa manhã de Páscoa, né, dito isso, eu quero conclamar você, se você sentir vontade de adorar o Senhor na sua casa, se você sentir vontade de louvar, né, porque louvar é independente das circunstâncias. Vamos ver que Davi adorou o Senhor mesmo depois da morte de seu filho. Vamos ver, né, homens e mulheres que se mostraram verdadeiros adoradores em circunstâncias adversas. E nessa situação que estamos vivendo hoje no mundo, eu te chamo, né, conclamo a você, verdadeiro adorador, a adorar o Senhor nessa manhã de Páscoa, porque Ele é digno da nossa adoração, é digno de todo o nosso tributo. Então, se você sentir vontade aí no seu sofá, onde quer que você esteja, ouvindo agora esta live, você pode adorar Ele agora na beleza da sua santidade. Vamos render tributos a Ele, porque nós estamos lavados e remidos pelo sangue dele. Não há mal que possa nos tocar. Não há condenação que possa vir sobre as nossas vidas. Então, adore Ele nesta manhã. Meus queridos irmãos, como eu falei, nós temos que adentrar na lição. Eu fiz algumas considerações aqui acerca do livro de Salmos. Falei aqui e vou complementar. Cerca de 73 salmos são atribuídos a Davi. Mas existem também uma conta de cerca de 50 salmos, que não se sabe exatamente a autoria deles. Ou algumas autorias são controversas no meio desses 50, que não se pode atribuir com certeza. Então, além de Davi, nós temos outros autores, como eu te falei, Moisés, Salomão, Asaf, os filhos de Corá. E fora os autores que nós conhecemos de alguns salmos, existem salmos cuja autoria é desconhecida. Mas todos os salmos são inspirados por Deus, né, para avivar em nós a vontade de louvar, para avivar em nós
a vontade de cantar com harpas, com saltério, com a nossa voz, adorar o Senhor. Então tenha certeza disso, né? O Senhor está nessa manhã nos dando uma oportunidade de adorá-lo, nos dando uma oportunidade de louvar o seu nome, a beleza da sua santidade, no estudo que iremos fazer do livro de Salmos. A lição de número 2, o título dela, como eu já disse no princípio, irei repetir, é Jesus Cristo e Missões nos Salmos. O texto áureo, eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo de número 22, versículo 1. A verdade aplicada da nossa lição diz o seguinte: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Nessa verdade aplicada aqui tem praticamente a síntese da lição de hoje, né? Que nós iremos testificar acerca de Cristo por meio das profecias, né, que nós encontraremos nos livros de Salmos, né? E estaremos destacando hoje o Salmo de número 2, se você puder pegar sua Bíblia, se você puder pegar sua revista, né, separar, colocar ao lado para nós estudarmos nesta manhã, faça isso, que terá muito proveito. Nós estaremos dando bastante atenção ao Salmo de número 2 e ao Salmo de número 22, entre outros, né, se o tempo assim nos permitir. Então, a verdade aplicada aos salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Objetivos da lição: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Então, estaremos compreendendo as mensagens proféticas, estaremos apresentando o sacrifício, o sofrimento de Jesus Cristo no Calvário, já pré-anunciado por Davi muito antes de Jesus Cristo nascer. Assumir a forma de homem, a forma de servo, isso já estava anunciado no livro de Salmos. E iremos destacar também a missão dada por Cristo ao seu povo. Nós somos adoradores. Nós vamos ver que Ele faz com que o seu rosto resplandeça sobre nós. Mas tudo isso porque Ele também nos ungiu. Ele também nos chamou para anunciarmos este Evangelho, para propagarmos as boas novas aos cativos, para propagarmos as boas novas àqueles que necessitam de ouvir esta palavra maravilhosa. Iremos ver, inclusive, que chegaram em certa ocasião, está lá em Atos 4, diante de Pedro e de João, e disseram: não fale mais acerca dessa palavra. E a gente vai ver que Pedro e João, em Atos 4, no versículo 25, depois de serem ameaçados pelas autoridades, pelos principais da época, do templo, os sacerdotes, sumos sacerdotes, né? Depois que eles, por meio da graça do Senhor Jesus Cristo na vida deles, operaram um milagre num coxo, que já há cerca de 40 anos, que ele era coxo de nascença, né? Estava sofrendo dessa enfermidade, estava ali na porta do templo pedindo uma esmola. E Pedro e João falaram: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Cristo, levanta-te e anda. E aquele milagre notório, todos começaram a glorificar a Deus, todos começaram a adorar o Senhor. E Pedro e João foram indagados, foram presos, indagados por causa desse milagre, e foram advertidos a não mais falar acerca de Jesus Cristo, que tinha sido Jesus que operou aquele milagre. E nessa ocasião, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse que não poderia ficar calado diante daquilo que ele tinha ouvido, diante daquilo que ele sabia, que ele tinha recebido do Senhor. E ele diz que mais importava obedecer a Deus do que aos homens.
E é nesse contexto que ele cita uma passagem profética do livro de Salmos, no número 2, em que nós estaremos lendo agora, no tópico 1 desta lição. Preste bastante atenção, eu sei que é difícil às vezes a gente se concentrar, né, por meio de uma transmissão online, mas eu te peço encarecidamente, né, pega a sua revista, quem tem, eu distribuí algumas revistas já para algumas pessoas. Quem não tem ainda a revista pode me procurar. Quem tiver meu número pode me ligar. Mas estaremos lendo agora o tópico 1, que vai trazer aqui uma menção desse fato que aconteceu com Pedro e João, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25, no qual Pedro cita uma profecia, né, que se encontra registrada no Salmo de número 2 e que havia se cumprido, né, na pessoa de Jesus Cristo, aquele mesmo a quem, né, o povo de Israel, as nações, todos haviam se rebelado, se levantado contra ele, e ele havia sido crucificado por isso. Então, se você tiver uma oportunidade de ler Atos 4, né, até o versículo 25, um pouquinho mais adiante, você vai ver essa história que eu te falei. E Pedro, cheio do Espírito Santo, citando o Salmo de número 2, para falar que a profecia acerca de Cristo, no Salmo de número 2, havia se cumprido. Então, diz-nos assim o tópico 1, profecias nos Salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4, 25, relata 3 profecias a respeito do Messias. A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. A primeira profecia, que se encontra registrada no Salmo de número 2. Eu vou repetir para você entender bem. A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Agora vamos ver depois a segunda, o triunfo do Filho de Deus. Após a revolta, o triunfo. O triunfo que se deu tanto na cruz. E essa revolta não foi apenas no tempo de Jesus. Esta revolta, nós iremos ver, ela continua nos séculos presentes, né? Essa revolta continua no meio dos povos. Esta revolta continua no coração dos homens que não querem se achegar a Deus. E na época de Jesus, que culminou na sua crucificação, logo a seguir vem, depois da revolta do povo, depois da revolta da nação, contra o Cristo ungido, vem o triunfo dele na cruz do Calvário. E nós ainda aguardamos também o dia do triunfo de Cristo sobre as nações, em que Cristo virá, né, julgar as nações. E antes, porém, quando o anticristo e todos os seus aliados estiverem, né, para se levantar contra o Senhor e o seu povo, o Senhor irá, né, derrotar o anticristo, né, assentando-se no trono para julgar nesta terra, né, onde acontecerá também o milênio. Ele se assentará no trono após, né, o êxito da batalha contra o anticristo e todo o exército que se levantará com ele. Então aqui o triunfo foi tanto na cruz como será também nesse dia aguardado que estaremos com o Senhor aqui. Ele estará reinando sobre as nações, estará reinando sobre os povos. E a letra C, a linha C, o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações, que é o que eu acabei de falar. Então temos aqui, no Salmo de número 2, toda essa revelação, essa riqueza, agora que foi mencionada até por Pedro em Atos 4, 25. Né? A revolta da nação se cumpriu. O que foi falado, que os homens se revoltariam acerca de Cristo, se cumpriu. O triunfo do Filho de Deus. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele está vivo. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Nós temos um sumo sacerdote, que é o melhor sumo sacerdote que poderíamos ter. Um sumo sacerdote que, apesar de ser Deus, se esvaziou da forma de Deus
assumiu a forma de homem, humilhando-se a si mesmo. E por ter assumido a forma de homem, ele conhece todos os meus problemas, ele conhece todas as minhas fraquezas, ele conhece todas as suas fraquezas, ele conhece todas as nossas limitações, mas mesmo na forma de homem, na forma limitada, ele foi fiel até a morte, morte de cruz, e não se achou o pecado nele. Então é por isso que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque sabe o que é ser humano, sabe o que é ser carne, sabe o que é sofrer. Então saiba nesta manhã, querido irmão, saiba nesta manhã, querida irmã, que ele não está indiferente aos teus problemas. Ele não está indiferente à situação a qual você está passando. Ele se compadece de você. Ele intercede por você junto ao Pai. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus cheio de graça, cheio de verdade. Então tenha certeza disso nessa manhã. O sumo sacerdote Jesus Cristo, ele é um intermediador entre você e Deus. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, fale para Ele. Peça a Ele. Ele vai ouvir a sua oração, vai ouvir o seu clamor. Então aqui eu queria abrir junto com você, queria te convidar a abrir comigo essa primeira profecia do livro de Salmos que nós estamos estudando. Salmo de número 2. Abra nesse momento, por gentileza, se você puder, a não ser que você não possa, se você estiver fazendo alguma atividade ao mesmo tempo que está ouvindo, mas do contrário, abra conosco para ler. Diz assim, o título: A rebelião das gentes e a vitória do Messias. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes junto se mancomunam, quase que não sai a palavra, e juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. No primeiro momento você pode ler esses salmos e passar despercebida a revelação maravilhosa que existe nele. Eu já falei para você aqui que o apóstolo Pedro, tendo recebido esta revelação da parte de Deus, entendeu que isso havia se cumprido em Jesus Cristo. Os povos se levantando, a nação de Israel, os estrangeiros que haviam no meio de Israel também, Pôncio Pilatos, Barrabás, que foi preferido, que o povo preferiu em lugar de Jesus. O povo pediu: solte Barrabás, crucifica-o. Então foi o povo, foi Pôncio Pilatos, foram os religiosos da época, uma revolta total contra o Messias. E tudo isso já estava escrito no livro de Salmos que aconteceria, Salmo de número 2. E foi este versículo que Pedro usou para dizer que por ignorância o povo tinha feito o que fez com Jesus, mas que Deus dava uma oportunidade a eles de esquecer aquela revolta, de esquecer todo aquele sentimento, e que eles se convertessem ao Senhor. E nesse discurso de Pedro, 5.000 almas aproximadamente se renderam aos pés de Jesus, foram reconciliadas com Deus. O termo religião significa isso, religar. E foi isso que Pedro fez naquele momento, religou almas ao Senhor, almas que estavam revoltadas sem causa, almas que estavam num sistema de motim, num sistema de levante contra o Senhor, mesmo sem ter um motivo. E Pedro, naquele dia, através do milagre que Deus operou na vida daquele coxo, e através do discurso ousado, cheio do poder do Espírito Santo, 5.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Eu quero dizer nesta manhã, meu querido e minha querida, que o Senhor também tem nos chamado para anunciar esta palavra. E Ele conta comigo e com você, para nós tirarmos a revolta deste mundo, para nós tirarmos
as pessoas da ignorância e trazermos a luz da palavra para elas. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. E o Senhor conta contigo, o Senhor conta comigo nesta missão. E aqui, a gente adiantando aqui o tópico 1, a gente vai ver no tópico 1.1 dizendo a revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Aí o comentarista faz a seguinte observação: a palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Então percebe-se nesse contexto que essa revolta é generalizada, independe da posição ou classe social do indivíduo. Eu destaquei para você aqui, quando lia o Salmo de número 2, que essa revolta não foi apenas na época de Jesus, quando esteve aqui cumprindo o seu ministério. Nós vemos com muita clareza essa revolta nos dias de hoje. O homem revoltado sem causa, sem motivo contra Deus, se queixando dos seus próprios pecados, se queixando em razão dos seus próprios erros, e cria uma revolta, às vezes contra o Senhor, e não quer aceitar o Senhor na sua vida. E o interessante, aqui que nós vamos ver, aqui no livro de Salmos, e vamos ver mais adiante, né? No versículo 3 eles dizem: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso aqui, traduzindo, meus queridos irmãos, são aquelas pessoas que querem tirar as ataduras, como está dizendo aqui numa linguagem figurada, tirar as cordas do Senhor de sobre ela. São pessoas que não querem ser escravos da justiça, que não querem se colocarem na posição de servos, e por isso preferem a atitude de revolta. Preferem a atitude de se levantar contra Deus, mesmo que não tenham motivos para isso. Talvez você conheça alguma pessoa que está vivendo assim. Quantos de nós não conhecem? Eu acho que cada um de nós conhecemos uma pessoa que está vivendo dessa forma. E traduzindo aqui em miúdos, isso significa dizer que são pessoas que não aceitam o jugo de Jesus sobre a sua vida. E por isso tem carregado um jugo muito pesado. Um fardo do pecado. Um fardo de andar separado de Deus. Um fardo de andar fora da comunhão com Cristo. Que tira a paz, tira a felicidade do homem. Então tem pessoas que estão carregando um jugo pesado do pecado. Como está escrito aqui no Salmo de número 2, eles não aceitam as ataduras de Deus. Eles não aceitam as cordas de Cristo sobre si, porque não estão dispostos a renunciar. Não estão dispostos a abrir mão do seu eu. Não estão dispostos a viver, diante do jugo do Senhor. Então tem muitos até que se revoltam sem nunca sequer ter experimentado ter uma comunhão com Deus. Tem muitos que se revoltam sem sequer ter dado uma oportunidade para Jesus se revelar a eles. Até mesmo por ouvir falar: eu não vou seguir a Jesus, não vou ser crente, não vou ser evangélico, porque eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. E eu quero te convidar nesta manhã, se você tem pensado assim, se você tem agido assim, a meditar no Salmo de número 34, já que estamos falando de Salmo. Salmo de número 34, versículo 8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você não tem como falar que não vai servir a Cristo. Você não tem como se revoltar contra Deus. Você não tem como se revoltar contra o Senhor, se você ainda não deu uma oportunidade dele se revelar na sua vida e provar a bondade dele, a grandeza dele. Nesta manhã eu já falei, você tem motivo de sobra de adorá-lo, porque ele já fez algo grandioso por mim e por você. Ele já verteu o seu sangue na cruz do Calvário. O preço que ele pagou para me reconciliar com ele. O preço que ele pagou. Eu que estava afastado, eu que estava distanciado de Deus,
estarmos separados de Deus, destituídos da sua glória. O preço que ele pagou foi o preço de dar a sua própria vida na cruz do Calvário por mim e por você. Medite nisto nesta manhã. Você que talvez até já experimentou de uma comunhão com Cristo, mas por algum motivo, talvez, por uma revolta, de algo que não se justificava, por causa de se entristecer com um irmão, por causa de se entristecer com uma pessoa, você talvez chutou o balde, chutou o pau da barraca e voltou atrás. E você sente saudade de ter uma comunhão com Ele. Você sente vontade novamente de sentir a presença dEle, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você, Ele está te chamando, Ele está dizendo que a graça dEle é abundante, é superabundante. Onde o pecado abundou, ela vai superabundar na sua vida. Aonde houve uma perda, vai haver uma restauração. Aonde houve uma destruição, vai haver uma glória da segunda casa, que Ele vai tocar em você. Eu creio nesta manhã, por meio desta palavra direcionada do Espírito Santo. Não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo que fala na minha boca. Ele vai tocar na sua vida, vai tocar na sua estrutura e vai te trazer de novo para a presença dEle. Vai reconciliar você com Ele. Se você quer isso para a sua vida, se você não aguenta mais viver sobre o jugo do pecado, se você não aguenta mais viver sobre o jugo da escravidão, que ser escravo não é servir a Cristo, ser escravo é ser dominado pelos desejos carnais, ser escravo é não conseguir se libertar de um vício da bebida, do vício da prostituição, do vício das drogas. Ser escravo é não conseguir se libertar, né, daquilo que te domina. Agora, ser livre é ter Jesus Cristo no seu coração. É por isso que ele diz lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo de número 28 e seguinte: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o próprio Senhor Jesus que promete isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele tem um alívio para a tua alma. Ele tem um alívio para o teu coração. Ele pode te fazer sossegar. Ele pode fazer você se acalmar. Quantas noites você já não dorme mais direito. Quanta ansiedade. Quantas preocupações. Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. O jugo do Senhor é mais fácil de carregar do que o jugo do pecado, irmãos. Como eu te falei, Ele nos dá o direito de sermos livres. Ele nos dá o direito de termos domínio sobre o pecado, de termos domínio sobre a própria natureza humana. Só por meio da reconciliação no sangue de Jesus Cristo é que podemos ser livres. Só por meio da reconciliação no sangue de Jesus Cristo é que podemos verdadeiramente ser livres. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode adorar Ele nesta manhã porque Ele te libertou. Você pode adorar Ele nesta manhã porque o sangue de Jesus é sobre a sua vida e Ele reconciliou com Deus. Amém. Glórias a Deus por isso. Te agradeço, Senhor, porque tem nos libertado. Então aqui nós já vamos pular para o tópico 1.2, né, tendo falado acerca da revolta das nações. Não tenha revolta contra Deus. O Senhor, Ele te ama. Os planos de Deus para a sua vida são apenas planos de bem. O diabo, sim, ele tem um plano de te destruir. O diabo, sim, tem um plano de acabar com você, de macular
Você quer a imagem e semelhança de Deus diante dos homens, trazer vergonha. Mas o Senhor não, tem planos de bem para você e para a sua família. O Senhor quer te exaltar, o Senhor quer te usar como instrumento vivo nas mãos dele. 1.2, o triunfo do Filho de Deus. Você, se puder acompanhar comigo, abra sua revista. Tópico 1.2, o triunfo do Filho de Deus. Depois da revolta, colocaram ele no madeiro. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Cravaram os pregos nas suas mãos. Cravaram um prego nos seus pés. E acharam que tinham vencido Jesus. E acharam que tinham calado o Messias. Acharam que tinham calado o Cristo. Mas ele triunfou ao terceiro dia e ressuscitou. E é por isso que nós podemos comemorar essa Páscoa nessa manhã. O Cristo ressuscitou. O Cristo está vivo entre nós. Então vamos ver aqui o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatadas nos Salmos 2, versículos 1 e 3, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, corrigindo aqui a leitura, pois o Messias triunfará. Aqui está sendo usado no futuro porque é uma profecia que está no livro de Salmos, escrito muito antes de Jesus nascer. Então, por isso a palavra empregada aqui com o verbo no futuro. Que o conluio e a revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará e ele triunfou, está entre nós. Aí o comentarista acrescenta, os sábios e entendidos serão confundidos. 1 Coríntios 1:20, que diz que Deus apanha os sábios na sua própria sabedoria. Haverá triunfo sobre os arrogantes. Colossenses 2:15. Muitas pessoas têm se levantado contra a igreja. Muitas pessoas têm se levantado contra o evangelho. Pseudos intelectuais. Pseudos sábios. Pessoas que por causa de diplomas se dizem autoridade. Mas ser sábio é ter o temor de Deus no seu coração. O temor de Deus, como dizem Provérbios, é o princípio de toda a sabedoria. Você pode não ter um anel no dedo. Você não pode ter tido uma oportunidade de frequentar uma faculdade. Muitos talvez sejam até analfabetos funcionais que só sabem escrever um nome. Mas eu quero te dizer uma coisa, se houver o temor de Deus no teu coração, meu irmão, se tiver o temor de Deus no teu coração, minha irmã, você é sábio, você é cheio da sabedoria do Espírito Santo. E pessoas que ajuntam em celeiro, pessoas que só pensam aqui, nesta terra, nas coisas deste mundo. Como o apóstolo Paulo diz, se eu esperar de Deus apenas neste mundo, serei o mais miserável de todos os homens. Se eu apenas quiser ajuntar aqui em celeiros, como aquele homem fez, e dizer, não tenho falta de nada, achar que sou sábio, achar que sou autossuficiente, o que será da minha vida no porvir? Aquele homem ouviu uma pergunta, louco, esta noite pediram a tua alma, o que tens preparado para ela, de quem será? Você tem a maior sabedoria de todas. Você tem direito aos céus, você tem direito às mansões celestiais, você é filho do rei. Então você é sábio, você é sábia. E muitos que se dizem sábios serão tidos por louco pelo Senhor. Então, vamos para o tópico 1.3. Já lemos sobre o triunfo do Filho de Deus, já falamos até um pouco acerca disso no tópico anterior, então não vou me delongar muito por causa do tempo.
1.3 diz: o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Aí aqui ele está citando o Salmo, ainda o mesmo Salmo de número 2, mas só que o verso 8, que diz: pede-me e te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. É esse mesmo Salmo que estamos lendo, Salmo 2. Agora o versículo 8. É um salmo, como eu disse para você, não perca isso de vista, que traz uma revelação messiânica. Está falando acerca de Cristo, o que ele haveria de passar. E os próprios Deus falando que daria as nações para ele como herança. Ou seja, ele morreu para alcançar homens de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. A missão de Jesus Cristo não foi apenas alcançar e atingir o povo de Israel, tanto é que eu e você, que vivemos aqui no Ocidente, estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Fomos alcançados por esse Evangelho. E precisamos levar esse Evangelho aos lugares que nos quais ele ainda não foi levado. Como ouvirão se não há quem pregue? O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você nessa missão. O decreto divino esforçado nos versos 7 e 9 profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Está lá em Mateus 25, 31 e 32. As nações serão reunidas em volta dele. Mateus 28, 18. Hebreus 1, 3. Se você puder ler depois com calma, nós não vamos ter tempo para ler estes versículos. Seria bom, mas não teremos tempo para isso. Se você puder, ler em casa. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios 1, 22 e 23. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Isso está lá profetizado também em Isaías 53, 12. Está também relatado em Apocalipse 11, 15. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro juízo, como podemos inferir do que está escrito em Salmos, número 2, no versículo 9, que diz assim: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Só que com uma observação aqui. Por enquanto o oleiro, ele quebra o vaso e refaz o vaso. Mas no dia do juízo, o vaso será quebrado. E não haverá mais restauração. O tempo é hoje. O tempo é agora. Não esperemos o juízo chegar. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Não espere chegar aquele dia para querer se justificar. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. Vão tentar se justificar dizendo: em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Não basta apenas sermos religiosos. Não basta apenas sermos pessoas que sigam a liturgia. Temos que fazer a vontade dele. Temos que ser verdadeiros, temos que ser sinceros. Temos que realmente sermos alcançados pelo sangue do Cordeiro Imaculado, que foi imolado por nós na cruz do Calvário, e ter esse sangue em nós, nos purificando de todo pecado, de todo mal. Precisamos ter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então, meus queridos irmãos, o juízo de Deus virá. Hoje ele é o seu advogado. Hoje ele é teu sumo sacerdote. Hoje é aquele que intercede por você como quem sofreu as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Foi sujeito às tentações, ele entende o que você passa. Ele enviou o Consolador para você não ficar sozinho, que te ajudou nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade. Até mesmo quando você não sabe orar, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, mas virá um dia
que ele se assentará no trono para julgar. Virá um dia que ele vai julgar as nações, vai julgar os homens, de todas as tribos, todas as línguas, de todos os povos. E esse dia será dia de grande alegria para alguns e de grande tristeza para outros. Em que lado você quer ficar? Na direita ou na esquerda? Como você quer ser chamado bendito de meu Pai ou quer receber a palavra apartai-vos de mim, maldito? Essa escolha quem faz é você. Isso é uma pergunta retórica. Você não precisa me responder. O Espírito Santo manda eu perguntar. Em que lado você quer ficar? Em quais caminhos você tem trilhado? Como você tem se portado diante de Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Pense nisso. Isso é muito importante. Continuando a leitura da revista, nós já vamos para o tópico de número 2. Já estamos encaminhando para o fim, porque a live não nos permite muito, irmãos. Né? Senão fica até pesado, como eu falei, para transmitir. O sofrimento do Messias. Eu quero destacar só algumas coisas importantes aqui. Né? Agora, acerca do sofrimento do Messias, o comentarista irá fazer uma transição do Salmo de número 2 para o Salmo de número 22. Se você ainda não leu o Salmo de número 22, eu recomendo que você o faça. Traz revelações, irmãos, surpreendentes, extraordinárias, acerca do sofrimento que Jesus Cristo iria passar na cruz do Calvário. Só para que nós tenhamos uma ideia, eu vou abrir aqui para você e vou ler alguns trechos, né, que eu destaquei aqui, que revela uma profecia, né, cirúrgica, irmãos. Uma profecia, né, detalhada do que aconteceria com Cristo acerca do seu sofrimento. Logo no versículo 1, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramidos e não me auxilia? Quem recitou essas palavras? Eu sei que você sabe. Deus meu, por que me desamparaste? Se nós abrirmos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, no versículo de número 46, nós vamos ver essa expressão proferida em aramaico, que era a língua que Jesus falava, né? Apesar de ser hebreu, a língua que Jesus falava era o aramaico, que era um dos dialetos hebraicos. Né? Desde que o povo foi levado cativo para a Babilônia, né? Lá na Babilônia a língua que era falada era a língua aramaica. Então desde então começou a ser introduzido, né, de forma muito forte esse dialeto, essa língua, no meio do povo de Deus, no meio dos hebreus. Então se você vir lá em Mateus 27, capítulo 27, no versículo 46, você vai encontrar essa expressão que nós lemos no versículo 1 do Salmo de número 22. Só que no aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? No momento de angústia, no momento de aflição, o Cristo, na cruz do Calvário, ele expressa ali, né, um momento que ele sente que foi abandonado, ele sente que ele foi, né, ele recebeu o abandono de Deus. Mas que é isso, Alexandre? Deus abandonou? Tudo isso é fruto, meus queridos irmãos, dele ter se feito maldito no meio do teu lugar. Nós vamos ver que sempre quando Jesus clamava ao Senhor, o Senhor respondia. Mas naquele momento ali ele sente o sentimento de abandono, ele sente o sentimento de desamparo, porque
Todos os meus pecados, todos os teus pecados, todas as nossas iniquidades estavam ali sobre ele. A palavra de Deus nos diz que ele se fez maldito no meu e no teu lugar. Maldito todo aquele que morre no madeiro. E foi isso que ele se fez maldito. E o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. É isso que está representando ali. Esse abandono, esse desamparo representa isso. Que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E os meus pecados, os seus pecados estavam sobre ele ali. Ele se fez maldito por mim e por você naquela cruz. Então ali ele sentiu o abandono, a separação, ali como homem, que ele estava sofrendo ali como homem, não como Deus. E eu quero te perguntar nessa manhã mais uma vez, até quando você vai sofrer o distanciamento de Deus? Até quando você vai sofrer, né, a separação do Senhor? A Bíblia nos diz em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que o nosso pecado faz separação entre nós e Cristo, mas Cristo nos vivificou, derrubou a barreira de inimizade que havia entre nós e Deus. Isaías, no capítulo de número 59, a palavra de Deus nos diz que certamente as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, nem agravados seus ouvidos para que não possam ouvir, mas que são as nossas iniquidades, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Quantas e quantas vezes o Senhor quis te responder, quantas e quantas vezes o Senhor quis estender a mão para te ajudar, quantas e quantas vezes o Senhor quis estender o seu braço para fazer acabar a dor, para fazer acabar o problema, mas só que talvez havia uma separação, talvez você estava com algo que não deixasse o Senhor agir em favor da sua vida. É porque são as nossas iniquidades, os nossos pecados, que impedem as mãos do Senhor de nos ajudar. São as nossas iniquidades, são os nossos pecados que impedem os ouvidos do Senhor de ouvir a nossa oração. Então, que nesta manhã seja uma manhã de arrependimento. Que nesta manhã seja também uma manhã de conforto para nós, por meio da graça de Cristo, perdoando os nossos pecados, para que possamos alcançar, né, as nossas súplicas diante de Deus, para que possamos ser ouvidos por Ele, para que possamos ser socorridos por Ele. Pense nisso. Peça perdão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Deus quer perdoar os meus pecados, Deus quer perdoar os seus pecados, Deus quer sarar a nossa terra, Deus quer ouvir o clamor da sua igreja, Deus quer ouvir o clamor, aleluia, dos seus filhos. Mas precisamos estar diante da presença dele, em comunhão com ele, como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então aqui no Salmo 22, eu destaquei esse versículo. Deus meu, por que me desamparaste? E para não termos dúvida que está falando acerca do que aconteceria com Cristo na cruz, o sofrimento que ele padeceria no Calvário. Aqui a gente pode olhar no versículo de número 16 também, desse Salmo de número 22, que diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. No versículo 18 diz o seguinte: repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Tudo isso aconteceu com Jesus, meus queridos. Já estava profetizado no livro de Salmos, de número 22. Então, eu falo com você da importância a esse nosso estudo do livro de Salmos. Da importância a esse nosso estudo, porque nós estaremos aprendendo coisas que talvez você leu e passou despercebido. Porque não adianta nós lermos a Bíblia como se fosse uma revista, como se fosse um jornal, né? Mas temos que aplicar o nosso coração e buscar conhecimento e entendimento da parte do Senhor.
Sujeição ao abandono, 2.1. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre o homem, entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Vamos ler o que diz Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Iremos ler aqui rapidamente. Que fala acerca disso que acabamos de ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito por mim e por você. E a única coisa que ele quer de mim, quer de você, é que aceitemos o sacrifício dele e vivamos uma vida como verdadeiros adoradores, uma vida sob o jugo dele, que é suave, sob o jugo dele, que é leve. Então, no 2, já lemos o sofrimento do Messias, a sujeição ao abandono, e agora estaremos falando sobre a zombaria e o desprezo. Salmo 22, 6 ressalta: mas eu sou um verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, 6 e 7. O que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, 6 e 7? Que ele, sendo Deus, irmãos, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado nessa forma inferior de servo. Ele não apenas se rebaixou a deixar sua natureza divina se tornar homem, mas depois de se tornar homem, a Bíblia diz que ele humilhou-se já nessa forma inferior a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Cuspiram nele, esbofetearam ele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, cravaram os seus pés e as suas mãos no madeiro. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, irmãos, o mínimo que nós podemos fazer é sermos obedientes ao Senhor. O mínimo que nós podemos fazer é dar valor ao sacrifício dele na cruz do Calvário. Porque mesmo achado na forma de homem, ainda assim, ele aniquilou-se ainda mais. Ainda assim, ele humilhou-se mesmo na forma de homem. E nós vamos ver que essa humilhação foi tão grande, esse sofrimento foi tão grande, que as pessoas olhavam para ele e viam ele como um verme. E viam ele como alguém que merecia total desprezo. Viam ele como um cão. Viam ele como alguém, imagine, irmãos, uma pessoa com a carne dilacerada. Imagine uma pessoa com as feridas abertas, com seu rosto inchado, com seu rosto cuspido. A imagem que tinham daquela pessoa. Quando Cristo assumiu a forma de servo, diz aqui a lição, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Está lá em Isaías 52, 14. Que as pessoas olhavam para ele e enxergavam ele diferente dos outros homens. Como está profetizado aqui no Salmo de número 22. Ele foi visto como um verme. Ele foi visto como um cão. Mas o triunfo dele, louvado seja o nome do Senhor, o triunfo dele aconteceu, ele ressuscitou. E ele virá com poder e com grande glória nas nuvens com seus anjos. Oh, aleluia, todo olho verá.
E todo olho verá o seu poder, a sua glória resplandecente. Todo joelho vai ter que se prostrar diante dele e reconhecer que ele é o Senhor, queira você ou não. Se você não quer reconhecer agora, mas você vai reconhecer naquele grande dia que ele é o Senhor, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o El Shaddai, que ele é o grande Eu Sou. Todos irão reconhecer isso. Todos irão reconhecer a sua grandeza. Então anuncie enquanto é tempo. Anuncie enquanto você pode. Porque ele conta comigo e com você para levarmos esse evangelho. Eu queria falar do tópico 3, mas não vai dar tempo. Eu quero encerrar aqui essa nossa live. E quero pedir a você, esteja conosco nas demais lives. Estaremos fazendo aqui uma apresentação com outros professores também. Né? Estaremos orando em prol da nossa escola bíblica dominical. Continue orando. E passe essa live adiante para quem você conhece, né? Para quem queira ouvir de fato. Vamos estar disponibilizando no Facebook. Né? Eu estarei passando para o presbítero Gutenberg e passe para alguém.